Aula 25 do curso React Essencial e Acelerado, título: O exemplo Jogo da Velha, Interações. Bom, então o objetivo dessa aula é dar um fechamento na apresentação do Jogo da Velha, resumindo as interações que ocorrem. Vamos entender interações como a transmissão de informação, informação também genericamente falando, que pode consistir tanto em dados quanto em funções. Bom, primeiro nesse slide, no diagrama estrutural da nossa aplicação, a transmissão da informação via props. Né? Então, as setas azuis apontando do componente app para os três componentes que ele agrega, Game Header, Game Message e Board, é o quê? É a transmissão de props do app para os seus três componentes. Né? Muito bem. Algumas dessas setas azuis têm uma marca vermelha. Essa marca vermelha, ela é o destaque de que nessa transmissão de props, além de dados, nós temos também uma função, a função handle position click, né, definida lá no componente app. Então o componente app ele transmite esta função handle position click para o seu componente board e o seu componente board ele transmite para os 9 componentes, para 9 instâncias do componente position que ele board agrega. Então vejam, nesse caso nós temos uma transmissão de informações, dados e funções, no caso uma função só, do componente ascendente, o componente pai, que é o componente app, para os seus descendentes. Muito bem, a transmissão de dados, ou de informações, melhor dizendo, dados e funções via props, nós sabemos que é uma transmissão da informação unidirecional, apenas do componente ascendente em direção aos descendentes. Não dá para fazer o caminho de volta. Puxa, mas nós temos a necessidade de fazer o caminho de volta. Por quê? Porque quando uma das 9 posições é acionada, a identidade desta posição tem que ser passada para o componente app. Então, vejam, de um componente neto por meio de um componente pai até um componente filho até o componente pai, do neto para o filho até o pai que é o app. Essa informação tem que ser passada. Por quê? Porque o app precisa fazer uma requisição post lá para o servidor, passando a identificação da posição selecionada. Não é isso? Como isso é feito? Isso é feito pela transmissão de dados no sentido oposto, permitida pela invocação de funções recebidas por props. Né? Então, vejam, neste diagrama, agora nós temos um outro destaque. Lá no componente position, nós temos destacada a sua função handle click, que diz o quê? Olha, quando eu clicar num componente posição, a sua função handle click vai ser executada. A sua função handle click vai fazer o quê? Vai invocar a função recebida por props, é um position click. Essa transmissão de invocação vai chegar até o componente app e vai executar a função do app lá em cima, handle position click. Com um detalhe muito importante, né? Na invocação, na execução de handle click, quando o componente position executa a função que ele recebeu por props, ele passa o seu identificador. Então, nessa propagação do componente neto até o componente pai, que é o componente app, esse parâmetro, que é o identificador da função, é passado para cima, então do componente descendente ao componente ascendente, e app recebe este identificador do componente position e faz a execução da função handle position com esta informação recebida lá do componente neto. Então vejam, se props propaga a informação unidirecionalmente do ascendente para o descendente, a invocação de uma função no descendente, de uma função enviada lá pelo ascendente via props, então a invocação dessa função lá no descendente, por meio de parâmetros passados a essa função, permite que esse dado parâmetro vá do descendente até o ascendente.
e isso foi muitíssimo útil, né? Essa cultura de props, tratamento de props, tanto dados como funções, para resolver esse problema do jogo da velha. Então vejam que isso é uma situação genérica. Imagine, por exemplo, que eu tivesse um componente app que tivesse um componente login, lá com 2 campos de texto para identificador e senha, lá um botão. Vejam, a hora que eu introduzisse essas informações, identificador de usuário, senha, pá, e clicasse o botão, quer dizer, quem deveria tratar a validação dessa senha não seria esse componente que recebe essas informações, mas um componente que possui app ou algum outro, né, que trataria essa informação para ver se, opa, se o login é válido ou não é válido. Então, esse tipo de situação é alguma coisa que é muito comum no contexto de desenvolvimento de aplicações web, né? E que fica muitíssimo bem estruturada a solução via esse tratamento de props. Então, aquilo que nós aprendemos lá nas aulas de props, lá no capítulo de props do livro, nos serviu muito bem para resolver essa questão do jogo da velha e vimos isso funcionando numa aplicação vida real. Então, resumindo, a consequência de um clique num componente position, o que acontece? Então, lá no position ocorre o clique, consequentemente, lá o componente position executa a sua função handle click. A sua função handle click, o seu algoritmo consiste em invocar, como está aí na segunda linha, props on position click, e aí o grande detalhe, passando o identificador da posição como parâmetro. Esta propagação sobe até o componente que originalmente enviou a função, que é o componente app. Então, lá no componente app é executada a função handle position click, com o parâmetro id. Esse parâmetro id ele é o identificador da posição que veio lá da posição. Com isso, o que o componente app faz quando executa a sua função handle position click? Faz um post lá para o servidor, mandando o identificador da posição como dado, recebe a resposta dessa requisição com o novo estado do programa. A partir desse estado, atualiza as variáveis de estado, a mensagem que tem que aparecer e o mapa do tabuleiro, e essa informação, já que são atualizadas as variáveis de estado, é propagada aos demais componentes e nós vemos o nosso programa em operação como vimos. Muito bem, então com isso nós fechamos a apresentação do Jogo da Velha. Então está apresentado o exemplo de programa Jogo da Velha. Então quem está acompanhando essas aulas, sinta-se desafiado a produzir também uma aplicação um pouquinho mais complexa do que aqueles exemplos simples, usando a cultura assimilada até aqui. Quer dizer, já conseguimos gerar resultados interessantes. Então a apresentação do exemplo Jogo da Velha termina aqui e esta aula também termina aqui, né? Então, essa discussão, essa última discussão, o fechamento do Jogo da Velha, é exatamente o fechamento do capítulo Jogo da Velha, tratado lá na seção 7.5. Então, ficamos por aqui.